Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Eu sou Anderson e você está no canal A Porta Estreita, um canal para quem busca conhecimento bíblico. Nesse vídeo eu deixo para você uma ministração de escola bíblica dominical realizada online, cujo tema é Liberalidade na Contribuição, e seu estudo está baseado no capítulo 9 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Espero que esse vídeo venha contribuir com a sua edificação espiritual e que Deus continue te abençoando. Quem tem essa revista já fique com ela em suas mãos e fique também com sua Bíblia aberta na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 9. É o texto base sobre o qual nós trabalharemos essa lição. E o título da lição é Liberalidade na Contribuição. Eu vou fazer uma oração antes de nós começarmos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está assistindo, meu Pai, online. Te agradeço por toda pessoa que vai chegar, meu Pai, depois que iniciar essa ministração. E que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos edificar com as palavras que serão ditas aqui. E que o Senhor venha nos libertar, meu Pai, do pecado que nos aprisiona, que nos impede, meu Pai, de praticar e viver o que a Tua palavra ensina, o que nós vamos estudar e ver nessa lição. É o que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, eu vou ler aqui na revista a introdução. Está escrito o seguinte: quando se fala em contribuição financeira na igreja, através de dízimos e ofertas, ou quando são promovidas campanhas para coletas destinadas a fins específicos, nem todos os membros são capazes de aceitar e entender que isso faz parte dos deveres cristãos e que é um privilégio poder contribuir para as causas do reino de Deus. Olha que interessante o que o autor da revista colocou. Isso faz parte dos deveres cristãos e também é um privilégio poder contribuir para as causas do reino de Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui de um versículo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só que interessante, todos nós estaremos um dia diante do tribunal do Senhor, e cada um de nós receberá recompensa por tudo o que foi feito aqui nessa terra, seja o bem ou seja o mal. Por que eu escolhi esse versículo? Porque isso aqui, a contribuição, a liberalidade na contribuição também vai nos trazer um benefício futuro. Assim como Paulo fala, assim como outros escritores na Bíblia falam, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, também colhe muito. Então aqui está falando, faz parte dos deveres cristãos, o ato de contribuir com o reino de Deus, e é um privilégio poder contribuir para as causas do reino de Deus. Particularmente, tem duas questões aqui que eu vejo como um privilégio. Um deles é o quê? Jesus ele fala, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se formos olhar pela lógica, a pessoa que ela tem condições de dar, de doar, de abençoar, de estar ajudando, ela está em uma posição financeira e material melhor do que a outra, na maioria dos casos. Então essa é uma das vantagens, é um privilégio. O outro privilégio seria no âmbito espiritual, conforme eu já comentei aqui. Tudo aquilo que nós fizermos nessa terra vai nos trazer recompensas futuras, porque nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E a partir daí receberemos nossas recompensas por tudo aquilo que nós fizermos nessa terra. Seja algo bom ou seja aquilo que nós fizermos de ruim também.
Continuando a leitura aqui na revista, na página, para quem está com a revista, eu estou na página 34 da revista, tá? Lição número 11, liberalidade na contribuição. Então, continuando a leitura, é comum ouvir crentes dizerem: o pastor só fala em dinheiro, ou então, já vem o pastor novamente pedir dinheiro. São compreensões equivocadas como essas que criam em muitos a indisposição em participar do sustento financeiro da igreja. Quando eu acabei de ler isso aqui, quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de Jesus Cristo alertando os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Naquele caso, Jesus estava falando dos falsos ensinos que contaminavam aqueles que estavam ali debaixo de suas lideranças. Mas eu me lembrei disso porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes, né? Os seres humanos, eles são influenciados por aquilo que eles ouvem. Então essas pessoas que ficam falando isso: já vem o pastor novamente pedir dinheiro, o pastor só fala em dinheiro, isso aí contamina as pessoas que escutam. Nós temos muitos escândalos no meio evangélico, então isso aí já tem denegrido, difamado a imagem da própria palavra evangelho, da própria palavra evangélico. Então a religião cristã, ela já é má vista por causa disso, por causa de uns poucos que têm dado mau testemunho, outras pessoas têm sido influenciadas de forma negativa, de forma que elas não se aproximem de Deus, não busquem uma religião para conhecer ao Senhor Jesus, para conhecer a palavra da verdade. Agora, continuando a leitura na revista, não resta dúvida de que há muitos líderes que solicitam ajuda financeira para seus projetos e que, na verdade, não fazem uma correta aplicação do que arrecadam. Alguns são mais preocupados consigo do que com a causa do Evangelho. No entanto, não são essas pessoas que irão nos desviar do propósito de honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, está escrito isso, que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Devemos sim olhar para a Bíblia e para aqueles que são fiéis na administração das finanças que lhes são confiadas, para atender às várias necessidades do trabalho cristão. Então nós devemos tomar cuidado com isso, nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos sobre o reino de Deus, nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos sobre as pessoas, até mesmo porque a Bíblia condena a maledicência, a Bíblia condena falar mal das pessoas, a Bíblia condena você denegrir, difamar a imagem de uma pessoa, independentemente se ela está errada ou não. Nós temos lá o exemplo de Davi. Saul foi um homem de coração mau, de coração duro, invejoso. E Davi, em momento algum, ele difamou ele. Ele agiu como um verdadeiro exemplo, um verdadeiro servo do Senhor. Pelo contrário, ele respeitou aquele homem até o último dia da vida dele. E nós devemos prestar atenção também que aquilo que nós fazemos influencia a vida de outras pessoas, mesmo que nós ainda não consigamos perceber isso. Aquilo que você fala influencia alguém que está ao seu redor. Todos nós estamos sendo observados pelas pessoas. Então, quando houver algum escândalo, vamos evitar de falar mal das pessoas, fazer fofoca. Nós devemos orar pelas pessoas. É isso que nós precisamos fazer. O que se pretende com o presente estudo é conscientizar e desafiar quanto ao privilégio e a necessidade da liberalidade na contribuição para o sustento das causas do Evangelho, pois aquele que converte o coração converterá também o bolso. Muito interessante essa frase que o autor colocou aqui. Nós devemos nos conscientizar e, olha só, enfrentar um desafio que para muitos não é um desafio, é algo normal, é uma honra, é um prazer, praticar a contribuição para o reino de Deus, mas para outros isso é um desafio. Mas nós precisamos entender também que isto é um privilégio.
porque nós estamos investindo no reino de Deus. Nós estamos trabalhando para o Senhor. E um dia, conforme eu citei antes, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E todos nós seremos julgados por Ele. E receberemos as recompensas por aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fizemos, estamos fazendo e vamos fazer aqui na terra. Nós receberemos a recompensa de tudo isso. Agora, o título da lição é Liberalidade na Contribuição. E o que é liberalidade? Talvez alguém ainda possa não saber. A palavra liberalidade, ela indica o quê? É característica, ela dá qualidade àquilo ou a alguém que é liberal. Ou seja, uma pessoa que está de coração aberto, uma pessoa que tem uma mente aberta, uma pessoa que tem facilidade em entender, compreender as coisas, aceitar as coisas. Que nesse caso aqui da lição, que é a liberalidade na contribuição, uma palavra que ajuda muito a entender isso aqui, que é sinônima da palavra liberalidade, é a palavra generosidade. Uma pessoa generosa é uma pessoa que tem facilidade para contribuir, é uma pessoa que tem facilidade para ajudar os necessitados. Então a liberalidade seria isso, uma pessoa generosa, uma pessoa liberal nesse contexto aqui de contribuição, no contexto financeiro, seria uma pessoa generosa. E nós precisamos nos conscientizar disso, que nós precisamos ser liberais na contribuição, na causa e no reino do Senhor Jesus Cristo. E o autor ainda coloca aqui num tom de brincadeira aqui, né? Pois aquele que converte o coração, converterá também o bolso. Agora, pessoal, eu vou começar a ler 2 Coríntios. Eu vou ler aqui o texto base. Para quem chegou depois aí, eu não cumprimentei. A graça e a paz de Jesus Cristo, sejam bem-vindos todos vocês. Tá? Eu não consigo acompanhar em tempo real o comentário que vocês colocam aqui, porque no meu celular não aparecem os comentários. Eu tive que ligar o notebook para ver aqui se a transmissão está ok. De qualquer forma, sejam bem-vindos. Então, se você está com a Bíblia, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 9. Vou começar a partir do versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também
é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, esse texto aqui nós vemos claramente que o apóstolo Paulo está falando sobre ofertas, sobre contribuições que ele recolhia através das igrejas que ele implantou para levar para os pobres, as outras igrejas pobres, inclusive a igreja de Jerusalém. Lá em Coríntios, na primeira carta que o apóstolo Paulo enviou aos Coríntios, nós podemos ver isso. E é sobre esse assunto que está tratando aqui esse capítulo 9, sobre o qual baseou-se o estudo dessa revista. Agora, na revista, nós temos aqui a análise do texto. O que o autor diz? Com o objetivo de regulamentar o recolhimento das ofertas das igrejas na Acaia, que hoje é a Grécia que existe hoje, o apóstolo Paulo envia uma delegação de irmãos a Corinto para supervisionar e preparar aquela igreja quanto à coleta que seria destinada aos cristãos pobres de Jerusalém. Enviando uma delegação àquela igreja, Paulo afirma também que havia feito elogios quanto ao zelo e disposição daqueles cristãos, junto aos crentes da Macedônia. No versículo 4, Paulo fala da possibilidade de alguns macedônios irem com ele a Acaia para testemunhar o recolhimento das ofertas e a generosidade daqueles irmãos. Esperava não ficar envergonhado diante dos macedônios, caso aquela igreja não preparasse a sua oferta, pois isso seria motivo de vergonha, sim, para os coríntios. Para conscientizar os da Acaia quanto à importância e necessidade de que eles contribuíssem financeiramente para o socorro dos pobres da igreja de Jerusalém, Paulo utilizou vários argumentos convincentes. Ele lançou mão de uma linguagem conhecida no meio agrícola, que era comum nos tempos deles, porque hoje nós vivemos pela indústria, tecnologia. Antigamente não existia a indústria como existe hoje, não existia a tecnologia como existe hoje. Então, os principais meios de renda, o sustento daquelas pessoas era através da agricultura, né? A criação de animais, plantação, era isso, basicamente isso, além de artesanato e outras coisas. Mas o meio agrícola era algo comum, era uma linguagem que eles entenderiam. Até mesmo Jesus, ao citar suas parábolas, ele se utilizava de expressões e termos comuns da agricultura daquela época e coisas também da natureza. Olha só o que Paulo falou no versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, ou seja, aquele que semeia muito, com abundância também ceifará. Ou seja, é na medida. Você planta pouco, você colhe pouco. Você planta muito, você colhe muito. É uma questão de lógica. Se você pegar 1 quilo de milho e plantar ele em um terreno, você vai colher X quantidade. Se você pegar 10 quilos de milho e plantar ele em outro terreno, você vai colher 10 vezes a quantidade de quem plantou 1 quilo. Então isso é uma questão lógica. Aquele que oferece menos, oferta menos, doa menos, ele recebe menos. No galardão no reino celestial também, ele vai receber menos. Deus é justo, Deus não é injusto. Em sua argumentação, Paulo mostra que tanto os que são ajudados financeiramente quanto os ajudadores recebem bênçãos especiais de Deus. Olha que maravilha, todo mundo é beneficiado. Por isso, a contribuição financeira deve ser realizada com liberalidade, ou seja, com generosidade, pois Deus ama a quem dá com alegria.
A pessoa, para ela viver a generosidade, para ela viver a liberalidade, ela precisa estar liberta. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas, às vezes pode acontecer comigo, pode acontecer com você, quando surge uma situação de alguém estar necessitado, ou até mesmo na igreja surge alguma causa e é convocado as pessoas a ofertarem algum dinheiro para estar conseguindo algum objetivo financeiro, para estar conseguindo alguma coisa, como por exemplo, comprar um prédio para construir uma obra ministerial, por exemplo, comprar cesta básica para ajudar pessoas pobres, um outro exemplo. Tem pessoas que o coração dela já fecha, ela já sente algo ruim ali no coração dela. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Por que libertar? Porque a pessoa, o pecado, ele escraviza a pessoa. Você não é dono de si próprio. Por exemplo, você sabe que é correto e é benéfico, ajuda as pessoas, você fazer uma doação. É bênção, vai ajudar a pessoa vai ficar alegre, Deus vai se alegrar com aquilo, mas lá no seu coração o sentimento, alguma coisa vai lá e te trava, mesmo você sabendo. É como o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas aquele mal que eu não quero fazer por causa da minha consciência, que eu sei que é errado, esse eu vou lá e faço. Isso é a situação de que a pessoa está escrava do pecado. Ela sabe que tem que fazer o bem, às vezes ela até decide e fala: a partir de hoje eu não vou mais cometer tal pecado, mas quando ela está diante daquela tentação da situação, ela não consegue e vai lá e se rende ao pecado. Ela faz a vontade do pecado. O pecado é o senhor da vida dela e ela é o servo, ela é o escravo, ela serve a vontade do pecado, da carne. É aí que está a questão, que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus liberta, a leitura da palavra de Deus nos liberta. Deus nos liberta através de sua palavra que está escrita. E a pessoa que é liberta nessa questão da contribuição, na questão financeira, ela é uma pessoa liberal, é uma pessoa generosa na questão financeira. Então, para viver a liberalidade, nós precisamos estar conscientes, e muitas pessoas veem isso como um desafio. É necessário enfrentar esse desafio, porque, afinal de contas, nós cremos no Senhor e fazemos parte do seu reino, somos membros do seu corpo e devemos ajudar uns aos outros. E por isso, na área financeira, também nós precisamos estar trabalhando, ajudando uns aos outros. Cada um dentro da sua medida e dentro das suas condições, é claro, como nós vamos ver em algum trecho aqui na lição posteriormente. Agora vamos ver as lições que esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, ele traz para nós. A liberalidade na contribuição é motivada pelas necessidades, ou seja, o que nos leva a trazer contribuição, a fazer a contribuição, a estar ajudando, é a necessidade que surge em uma sociedade, ou em uma igreja, ou em uma família, ou na vida de uma pessoa. Vou fazer a leitura na revista. No primeiro versículo do capítulo 9, Paulo fala da assistência a favor dos santos. Aqui ele descreve a carência dos cristãos de Jerusalém, a igreja mãe. Aqueles crentes estavam necessitados da ajuda de outros irmãos. É por essa razão que Paulo fala abertamente sobre esse assunto, relevando que as necessidades devem ser expostas com toda a liberdade no meio do povo de Deus. A partir das reais necessidades é que o cristão deve abrir seu coração e o seu bolso, demonstrando liberalidade e prazer na contribuição. Não é possível fechar os olhos ante as necessidades do próximo. Todos devem se mostrar prontos e liberais em contribuir. Quando da construção do tabernáculo, Moisés apresentou ao povo o desafio e todos contribuíram com muita liberalidade, de modo que o que foi ofertado ultrapassou o necessário. Moisés teve que pedir ao povo para parar de contribuir, pois não havia mais necessidade de ofertas
para aquele fim, ou seja, para aquele objetivo. E eu vou ler aqui rapidamente em Êxodo, no capítulo 36, entre o versículo 5 e 7, Deus havia pedido para Moisés convocar o povo a estar levando oferta para construir o tabernáculo, porque o povo estava peregrinando pelo deserto, depois que eles saíram do Egito. E olha só o que aconteceu, o que chegou até Moisés. Êxodo 36, versículo 5. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante, ou seja, necessário para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobrava. Isso aqui é um exemplo de generosidade. Foi convocado para o povo de Israel através de Moisés, para que eles levassem ofertas para construir o tabernáculo do Senhor. E eles estavam com o coração tão generoso, tão aberto para o Senhor, para as coisas de Deus, que eles ofertaram de maneira excessiva, além do que necessitavam. Considerando o contexto social e econômico no qual os cristãos estão inseridos e a abrangência do ministério da igreja, sempre haverá a necessidade da contribuição liberal dos crentes. Aí entra aquela questão da pobreza. Nós vemos aí que há uma luta contra a pobreza mundial, mas os pobres eles sempre vão existir. Jesus falou em uma certa ocasião que os pobres sempre estariam conosco. E eu encontrei uma referência aqui que está em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 10 e 11. Olha o que está escrito. O que Deus fala sobre generosidade. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão, pois nunca deixará de haver o pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Esse texto aqui, esses dois versículos aqui, são excelentes para estar explicando esse contexto dessa lição aqui. Liberalidade na contribuição. Deus está falando aqui, ó, já começa no versículo 10, falando que nós devemos dar livremente, que o nosso coração não deve ser maligno, ou seja, devemos dar com prazer e com alegria, não com dor e pesar no coração, quando nós estivermos doando. E Deus fala aqui que por esta causa Ele nos abençoará em toda a nossa obra, em tudo que nós colocarmos a nossa mão. Aí no versículo 11 ele fala que nunca deixará de haver pobre na terra. Sempre, enquanto existir a terra, até Jesus voltar, vai existir o pobre. Então ele ordena: livremente abrirás a tua mão para o seu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na sua terra. Não é somente necessário, mas também já era um mandamento desde os tempos de Moisés, a questão da contribuição, da liberalidade na contribuição. Então nós vimos aí nessa primeira lição que a liberalidade na contribuição ela é motivada pelas necessidades, ou seja, nós contribuímos porque existe uma necessidade para isso. Agora a segunda lição que nós tiramos nesse texto de 2 Coríntios capítulo 9 é: a liberalidade na contribuição encoraja a contribuir, a que outros venham contribuir, perdão. A liberalidade na contribuição encoraja outros a contribuir. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Quanto à oferta dos coríntios, Paulo declara: e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Nós já lemos isso lá no versículo 2, no final do versículo 2. O vosso zelo tem estimulado a muitos. Ou seja, o cuidado que vocês têm, a preocupação que vocês têm em estar ajudando os necessitados, tem estimulado a muitos outros. Ou seja, tem motivado, incentivado outras pessoas
a praticarem o mesmo que vocês estão praticando. Isso significa que o exemplo fala mais alto que as palavras, isso é importante. Quando os outros observam a liberalidade existente na igreja, isso serve de encorajamento para que eles façam o mesmo. Quando dos preparativos para a construção do templo, verificou-se grande demonstração de liberalidade por parte de Davi. Aqui já não é mais o tabernáculo lá de Moisés no deserto. Isso aqui já foi nos tempos de Davi, para construir o templo do Senhor, porque ele desejou muito construir esse templo. Porém, Deus não permitiu que ele construísse esse templo. Deus escolheu Salomão para edificar esse templo. E por causa disso, Davi ele reservou, talvez você não saiba disso ainda, o templo que foi construído por Salomão, uma grande parte da fortuna investida para comprar os materiais, ou os próprios materiais mesmos utilizados para construir o templo, foi Davi que juntou. Ele pegou da sua própria riqueza pessoal e fez grandes doações. E por causa dessa atitude de Davi, os príncipes, os pais das tribos e os príncipes, pessoas de autoridades, pessoas ricas ali no povo de Israel, eles foram motivados, incentivados, estimulados por causa da generosidade que Davi teve. Mas para isso Davi teve que anunciar ao povo, explicar a situação para o povo. Eu vou abrir e ler aqui rapidamente em 1 Crônicas, está no capítulo 29, do versículo 1 ao 9. Olha que interessante. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e jovem. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Versículo 3. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora, ou seja, além de tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, isso aqui se fosse nos dias de hoje, é muita quantia de dinheiro. Eu fiz o cálculo aqui, dá 30,8 bilhões de reais. 3.000 talentos de ouro. Se fosse nos dias de hoje, se fosse hoje, seriam 30,8 bilhões de reais. Isso aqui só o ouro que Davi doou, sem contar as outras coisas que ele doou. 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Aí ele faz a pergunta: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Olha só que não é uma obrigação, não é uma imposição, não foi colocada uma lei e não foi pedido. Ele somente perguntou: quem está com o coração disposto para encher a sua mão e oferecer voluntariamente ao Senhor? Versículo 6, olha a consequência. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até o pessoal militar do exército entrou na questão aí, ó. E os chefes, vou ler de novo, então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Olha só que interessante o versículo 9. E o povo se alegrou
porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também Davi, o rei, se alegrou com grande alegria. É essa a questão, é isso que eu tinha falado com vocês anteriormente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta. A pessoa que tem o coração liberto, o coração puro, ela não tem problemas, ela não tem dificuldades em ser generosa, liberal na questão financeira. Olha o versículo 9. O pessoal doou foi muito dinheiro, foram muitos bens valiosos. Se fosse no dia de hoje seria muito dinheiro, não é pouca coisa não, era muito. E eles ficaram alegres porque eles abriram mão, eles tiraram das suas riquezas para doar para construir o templo do Senhor. O povo se alegrou porque eles contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, olha aí o segredo, o coração estava puro, perfeito aos olhos de Deus, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, quando uma pessoa ela comete essa prática, essa atitude de ser liberal, de ser generosa na contribuição, as outras pessoas também elas se sentem motivadas a fazer. Assim como nós vimos aqui no exemplo de Davi, que doou fortunas, grandes fortunas, para construir o templo levantado por Salomão. Continuando na revista, os macedônios, que eram muito pobres, possivelmente foram estimulados a contribuir para o socorro dos crentes de Jerusalém, quando Paulo relatou a eles o exemplo da igreja de Corinto. O que se percebe no início da igreja de Jerusalém é que uns estimulavam os outros para a contribuição liberal. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Barnabé, cujo nome significa filho de encorajamento, vendeu uma propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos. Isso também está lá no livro de Atos, no capítulo 4. Essa atitude, por certo, encorajou outros a fazerem o mesmo. O próprio Barnabé foi estimulado pelo exemplo dos irmãos, que está lá em Atos também. Lá no livro de Atos nós lemos ali a igreja primitiva, o início da igreja, quando o Espírito de Deus estava envolvido com as pessoas de coração aberto. Nós não temos ali somente um relato, nós temos vários relatos. Era comum ali as pessoas venderem suas propriedades, seus terrenos e pegarem o dinheiro, o produto, o resultado daquela venda e colocar aos pés dos apóstolos, para que isso aí fosse distribuído para os pobres, para os necessitados. E lá no livro de Atos fala que eles não consideravam suas propriedades como se fossem suas próprias. Elas consideravam como se fosse de todo mundo, algo em comum. E ninguém tinha falta de nada. De tão generoso que estava o coração do povo naqueles dias. Tão liberal na contribuição que eles estavam. Agora voltando para a revista, a igreja hoje precisa evidenciar esse prazer na contribuição, pois o exemplo dos membros será um elemento motivador da liberalidade entre todos. É oportuna a recomendação de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vou ler de novo. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Se por um lado a liberalidade na contribuição é um exemplo encorajador de outros, por outro lado a recusa em contribuir se torna ato vergonhoso. Paulo afirma que, quando fosse a Corinto buscar as ofertas em companhia de outros irmãos, não queria encontrar aqueles crentes despreparados, pois isso seria motivo de vergonha. Então nós vimos aqui, nessa segunda lição do texto de 2 Coríntios capítulo 9, que a liberalidade na contribuição, ela encoraja outras pessoas também a contribuir. Agora, qual é a terceira lição que nós podemos tirar aqui desse texto de 2 Coríntios? A liberalidade na contribuição revela um coração generoso, destituído
de avareza. Ou seja, a nossa atitude vai manifestar aquilo que está no nosso coração. Igual Jesus falou, você conhece a árvore pelos seus frutos. Ou seja, aquilo que a árvore produz é o que ela é. No versículo 5, o apóstolo declara que a liberalidade na contribuição é expressão de generosidade e não de avareza. Sobre essa generosidade, destacam-se as seguintes verdades. Então aqui nós temos 3 verdades sobre a generosidade na revista. A primeira, a nossa generosidade, ela é recompensada por Deus. Os versículos 6, 8, 10 e 11 revelam que Deus recompensa aqueles que têm um coração generoso para contribuir. Não há aqui nenhuma defesa da teologia da prosperidade, nem encorajamento à negociação com Deus. Ou seja, eu faço para que Deus me abençoe. O que se observa no texto é que Deus não privará de bênçãos aquele que tem um coração generoso. Pode ser que, temporariamente, haja privação de alguma coisa. No entanto, de alguma forma, Deus há de enviar recompensas. Eu vou ler aqui brevemente, rapidamente, essa referência. Versículos 6, 8, 10 e 11, lá no capítulo 9. Vamos ver. Olha só, o versículo 6 está falando o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Agora olha o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Agora os versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças. Então nós vemos aí que a nossa generosidade, assim como qualquer outra atitude nossa, seja ela boa ou seja ela má, ela é recompensada por Deus. Deus vai nos recompensar por tudo aquilo que nós praticamos nessa terra. Agora vamos ver a segunda verdade que nós podemos aprender aqui sobre a generosidade. A generosidade é uma expressão de alegria que se tem em contribuir. Deus ama quem dá com alegria. Isso está no versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Deus ama quem dá com alegria. A palavra alegria nesse texto tem o sentido de prazer, satisfação e gozo. Assim, a contribuição financeira na igreja deve ser uma expressão de prazer e de satisfação. No entanto, essa é uma graça que poucos desejam. Poucas pessoas desejam isso. O apóstolo descreve também a maneira espontânea com que se deve contribuir. E como é essa maneira? Segundo tiver proposto no coração. Você vai doar aquilo que você sentiu vontade de doar, nem mais nem menos. Ou seja, quando você doa aquilo que você propôs, aquilo que você desejou no seu coração, você vai fazer com alegria, você vai fazer com prazer. Não vai ser algo que alguém impôs para você fazer, vai ser algo que você desejou, aquilo que está no seu coração. É como aquela história, Jesus entra na casa de um publicano e ele fala: hoje eu vou restituir tudo o que eu roubei das pessoas. E Jesus fala: hoje entrou salvação nesta casa. Aquele homem fez aquilo de uma forma espontânea. Naquele momento, ele decidiu abrir mão das suas riquezas, que ele adquiriu até mesmo, pode ter sido de forma ilícita, mas ele abriu mão de suas riquezas de uma forma generosa. Ele sentiu prazer, alegria em fazer aquilo, restituir às pessoas, né, que ele tinha tomado aquele dinheiro. Então é de uma forma generosa, de uma forma voluntária, segundo a pessoa propõe no coração. Assim deve ser feito a contribuição.
A contribuição é algo que brota do coração, não é imposição. É resultado de percepção das necessidades. Ou seja, você percebeu uma necessidade, você vai sentir vontade de ajudar. A partir daí você contribui conforme a sua necessidade. Conforme a sua condição financeira, material que você tem no momento. A terceira verdade que nós podemos aprender aqui sobre a generosidade. A generosidade resulta em manifestação da glória do nome de Deus. Nos versículos 12 a 14, Paulo afirma que aqueles que são objeto do socorro da igreja darão glórias e graças a Deus e retribuirão a igreja com intenso afeto. Olha que interessante. Jesus falou sobre o testemunho positivo produzido pela nossa generosidade. É um versículo que eu gosto de falar ele muito. Para quem é frequente na escola bíblica sabe disso. Eu repito muito esse versículo aqui, que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante. A nossa luz, a presença de Deus, a essência do Espírito de Deus, os frutos de Deus, do Espírito de Deus, eles têm que se manifestar na nossa vida de forma que as pessoas venham ver isso. E elas têm que ver isso. Olha só o que Jesus fala. Para que elas vejam as vossas boas obras. Mas as pessoas têm que ver as nossas boas obras, não é para que nós sejamos glorificados e exaltados. Não é isso. É para que o Pai que está nos céus, ele sim, seja glorificado por essas pessoas. Então, na generosidade é isso que acontece. Foi isso que nós vimos no exemplo das ofertas lá para Moisés construir o tabernáculo, para Davi, quando convocou o povo e perguntou ao povo quem estava com o coração disposto a estar abençoando para construir o templo que foi levantado por Salomão. E no livro de Atos também nós vemos isso. As pessoas, era uma prática comum, as pessoas venderem suas propriedades, suas terras, e pegarem o dinheiro daquela venda e entregar para os apóstolos. E os apóstolos administravam esse dinheiro, atendendo às necessidades dos pobres. Então Jesus fala, as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens, para que eles venham glorificar ao Pai que está nos céus. Então essa atitude nossa de ser generoso com a obra de Deus, com as pessoas, com as necessidades, isso aí vai influenciar de forma positiva outras pessoas para que elas também venham fazer o mesmo. É isso que está ensinando aqui nessa lição e é isso que nós de fato devemos fazer. Nesse tempo em que prevalece o egoísmo, vale a pena atentar para esta recomendação bíblica, que está em Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha o que Jesus falou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A generosidade é uma demonstração prática do compromisso que temos com o Senhor Jesus e a sua obra. Vou ler mais uma vez. A generosidade é a demonstração prática do compromisso que temos com o Senhor Jesus e a sua obra. Ou seja, aqui eu me lembrei o texto que tem lá no livro de Tiago, que fala sobre a fé. Nós somos salvos pela fé. É até um assunto polêmico no meio dos cristãos, dos teólogos, a questão da soteriologia, um assunto que trata sobre a salvação. Nós somos salvos pela fé. E alguns dizem que é pela fé somente. É somente crer e já está salvo. Porém, lá em Tiago, ele vai falar assim: o que adianta você ter fé e você não ter obras? A nossa fé, ela tem que ser acompanhada pelas obras. Então, se nós cremos no que está escrito no texto bíblico,
Se você crê em tudo que eu li aqui, que está nessa revista, que é baseado em um texto bíblico, que está em 2 Coríntios capítulo 9, se você crê nesses versículos, essas referências bíblicas que eu li aqui, mas se você não praticar, esse fato de você não praticar está anulando a sua fé. O apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago, ele vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé ela produz frutos, ela produz atitude, ela produz ação. Então quem crê faz alguma coisa. Abraão, ele foi justificado pela fé. Mas como que essa fé de Abraão foi demonstrada? Na prática, ele agiu. Deus falou com ele, me entrega o seu filho, sacrifique o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Então Abraão foi e obedeceu o que Deus fez. Ele agiu para obedecer o que Deus fez. Ou seja, a prova de que a fé de Abraão era verdadeira foi a sua prática, a sua atitude. Não adianta eu falar eu creio, mas eu não ter obras. Não adianta. A palavra de Deus fala que os demônios também creem. Satanás, os demônios, os espíritos malignos, eles também creem. E tem mais, eles creem e tremem. E eles tremem, eles estremecem. Porém, eles não obedecem. Essa é a diferença. Então a fé sem obediência, sem prática, ela é nula. Não adianta nós termos o conhecimento de vários assuntos da Bíblia, não adianta ter o conhecimento aqui sobre a generosidade, ler e estudar, refletir e meditar sobre tudo que foi lido e falado aqui e muitos outros conteúdos que tem aí na Bíblia, em outros livros cristãos, e se a gente não praticar, não adianta. É isso aí que Deus requer de nós, que nós venhamos a praticar e ser ativos no reino de Deus. Aqui na revista já está finalizado. Nós acabamos de ver aqui um pouco sobre liberalidade na contribuição. O texto base que nós usamos foi 2 Coríntios capítulo 9, e nós vimos aqui, nós fizemos uma breve análise do texto, e nós tiramos aqui 3 lições. Quais são elas? A liberalidade na contribuição é motivada pelas necessidades. Segunda lição que nós aprendemos aqui, a liberalidade na contribuição encoraja outros a contribuir. E a terceira lição que nós aprendemos, a liberalidade na contribuição revela um coração generoso destituído de avareza. E vimos também que a generosidade é recompensada por Deus, ela é uma expressão da alegria que se tem em contribuir, e ela resulta em manifestação da glória no nome de Deus. Irmãos, então nós terminamos aqui, ainda faltando 8 minutos para as 10 horas, que é o horário previsto para estar terminando. E eu agradeço pela presença de todos vocês. Eu vou fazer uma oração antes de finalizar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço mais uma vez, todos nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pela vida de todos que estiveram aqui presentes, meu Pai, recebendo este conteúdo, a palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha perdoar nossas falhas, nossos pecados, e que o Senhor venha purificar o nosso coração, Pai. Abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar um coração generoso e liberal para contribuir, meu Pai, para ajudar na causa do Senhor, nas questões financeiras e materiais. Que o Senhor venha nos prosperar, cada um de nós, cada vez mais, para que nós tenhamos condições de estar sempre ajudando aos necessitados. Pai querido, que nós venhamos viver a Tua palavra, não somente ter conhecimento dela, mas também praticar a Tua palavra, que nossa fé venha a ser verdadeira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por tudo.